Olá, turmas! Bem-vindos para a nossa próxima aula, aula 9, quase concluindo a nossa unidade 1 do componente de filosofia. Estudantes, lembrando que ao concluir essa unidade, vocês irão fazer uma avaliação, certo? Mas foque nessa avaliação no sentido de não só adquirir ali uma nota, certo? Mas também avaliar aí o seu conhecimento, quanto vocês aprenderam. Por isso é importante estarem atentos às aulas que estarei cobrando os temas na avaliação, certo? Revejam os exercícios, leiam as anotações que vocês fazem aí durante essas aulas, tudo bem? Que vocês vão ter sucesso. Importante é compreender o contexto das temáticas que nós discutimos durante a aula, ter essa visão, né, esse mapa mental da sequência cronológica das aulas. Vocês sabem que nós estamos fazendo a abordagem aí da filosofia ao longo dos períodos históricos, já estamos falando do período contemporâneo, sobre ciência e tecnologia, e nesta aula vamos falar sobre linguagem. Vamos lá para a tela, dar início à aula 9.1, linguagens e pensamento e cultura. Então, estamos quase finalizando aí os conteúdos da unidade 1. Depois teremos só mais uma aula, aula 10, e revisão e recuperação. Nesta aula, vamos falar o que é a linguagem, tipos de linguagem, pensamento e cultura. Uma aula rápida, porque nós teremos um momento de interação. Vamos para o conceito sobre o que é a linguagem. Linguagem é um processo de comunicação. Toda linguagem tem o intuito, né, podemos dizer assim, de comunicar, ou seja, passar uma comunicação, uma informação, transmitir o quê? Uma mensagem entre interlocutores. Sempre vai ter aquele que emite a mensagem e o interlocutor que vai receber a mensagem. Existem vários tipos de linguagens. Ela pode ser oral, que é a falada, a escrita, por meio do alfabeto, né, das letras do alfabeto, e digital, por meio das redes sociais, né, linguagem digital, ou seja, eletrônica. A linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento, né, aquilo que vem na nossa mente. Estabelece diálogo entre semelhantes e dá sentido à realidade que nos cerca. Então, estudante, tanto a linguagem oral quanto a linguagem escrita visam estabelecer comunicação, certo? Vamos conhecer um pouquinho mais, então, sobre o conceito de linguagem no dicionário. É uma expressão de pensamento, de palavras, né, que pode ser escrita ou por meio de sinais, o que as coisas também transmitem, informam o que as coisas significam, dá voz até aos animais. Ah, mas os animais falam, professora, mas eles têm uma forma de emitir ali sinais, né? Estilo, conjugação dos verbos, então tudo isso é linguagem. Ela exerce o papel em todas as manifestações da vida humana, pois constitui, organiza e intermedia as relações sociais. Então, a linguagem é algo desenvolvido culturalmente, porque é uma necessidade das relações sociais. É através dela que nós podemos representar, interferir na realidade, certo? Segundo esse autor. Por meio da linguagem, interferimos na realidade. Muito bem, queridos, vamos então avançar um pouco mais, né? Toda linguagem é um sistema de signo. Mas o que é isso, professora? O meu signo, no mês que eu nasci? Não. Signo é um tipo o quê? De código. Por isso que o nosso signo, na verdade, não deixa de ser também uma imagem. Uma imagem lá que traz significado ao mês. Quem acredita, né, nessas leituras do horóscopo. Então, a língua é um dos códigos da linguagem. A língua quer dizer o quê? Essa linguagem que pode ser escrita ou
verbal ou não verbal, né? Então, ela é um mecanismo de comunicação, né? A linguagem, a língua, caracterizada por letras e fonemas. Letras são os desenhos gráficos, né? Como vocês estão vendo aqui, uma letra tem um sentido. Aqui nós sabemos que a letra A, porém, ela tem um som. Qual é o som? Qual é o fonema dessa letra? A. Tudo bem que o som não saiu muito bom da minha garganta, né? Então, esses códigos linguísticos, são caracterizados por letras e fonemas, né, que formam o nosso alfabeto, organizados segundo determinadas regras. Portanto, a língua pode ser utilizada em diferentes tipos de linguagem, como a oral, a escrita e jornalísticas, e muitas outras, né, que só alguns exemplos. O signo, então, está no lugar do objeto e se o substitui, se torna uma representação do objeto. E um objeto pode ser representado por várias maneiras. Então, o signo está no lugar do objeto. E se o substitui, ele se torna uma representação do objeto. Certo? Nós falamos, acho que na próxima aula, nós vamos conhecer vários exemplos de signos, tá? Muito bem. Seguindo aqui, vamos já falar da língua, né, da linguagem, segundo os filósofos. Então, queridos, é interessante que eu faça uma reflexão aqui com vocês da importância da linguagem. A linguagem oral e a escrita, que foi inventada muito depois, né, inclusive na próxima aula eu vou tratar mais disso, falar da linguagem escrita, quando surgiu, né? Mas a linguagem oral não é natural do homem, não é nato, ou seja, a gente não nasce falando, vocês sabem disso, né? O bebê demora, né, a aprender ali as palavrinhas. Por quê? Porque a linguagem, nós temos sim a condição biológica de falar, de ter linguagem, porém, ela só se desenvolve se estamos inseridos no meio social. Isso mesmo. Já pensou se uma família, por exemplo, de pessoas que nunca teve contato com o meio social. Se nessa família o pai e a mãe não falam, suponhamos que eles são surdos, né? Então não desenvolveu a linguagem oral, desenvolveu outro tipo de linguagem, por sinais, por exemplo. E essa criança que nasceu desses pais surdos, com deficiência auditiva, essa criança ela não vai nunca aprender a falar, só convivendo ali com esses pais que têm deficiência auditiva, que só falam por sinais. Qual a linguagem que elas vão aprender? A linguagem de sinais. Essa criança não vai conseguir emitir sons conforme a língua, por exemplo, a língua portuguesa, né? Um bebê que nasce nos Estados Unidos, e se lá os pais só se comunicam com a língua inglesa, com o inglês, essa criança vai aprender o inglês se ele nunca tiver ouvido o português. Então, observamos por aí, né, por meio de alguns estudos da área da linguagem, que a linguagem é desenvolvida pela convivência, né, pelo meio cultural. Certo? Por isso que há uma variação linguística muito ampla. Dentro do mesmo país, vocês já perceberam quantas variações linguísticas? No Nordeste, lá tem um tipo, né, fonético do som das palavras, de gírias, de costumes que estão ali alinhados com a linguagem. No Norte, as pessoas têm uma outra forma também de se expressarem, tanto de variação nos fonemas, nos costumes, na própria linguagem, certo? Então, observamos aí o quanto que a língua, né, ela é diversa, ela tem aí uma diversidade, né, conforme a cultura. Certo? Voltando para a tela, vamos ver o que os filósofos diziam sobre a linguagem. Platão, filósofo grego, da Grécia, né, período clássico, ele dizia que o bom uso da palavra é o exercício do pensamento. Então, a palavra é a expressão do que está no pensamento, fazendo com que nos aproximemos cada vez mais das verdadeiras ideias por meio da linguagem.
Aristóteles, o que ele disse sobre a linguagem? Ele disse que o humano é um ser de linguagem. E a linguagem que nos faz humanos, nos diferencia dos outros animais. É verdade, ele não está errado. Já pensou se a gente não tivesse desenvolvido a linguagem, estudante? Como seria bem complexo para nos comunicar, né? Então, a linguagem é a expressão do pensamento, das ideias, é que nos torna seres sociais. Nós nos aproximamos muito das pessoas porque gostamos de falar, interagir, não é verdade? Então, esses dois filósofos estão corretíssimos. Tipos de linguagem. Vamos falar da linguagem formal. Pauta no uso correto das normas gramaticais, né? Então, todo o país, toda a cultura tem normas gramaticais, que é a gramática ali, a normativa da língua, né? Então, a linguagem formal, ela é utilizada nos meios formais, como a escrita de textos, uma comunicação formal entre, né, magistrados, como, por exemplo, o uso, né, das regras nominais, bem como na boa pronúncia das palavras. Então, a língua formal entende-se que é a língua falada de acordo às regras gramaticais, como, por exemplo, Vossa Excelência, Meritíssimo, a senhora está bem, bom dia, senhor, né? Sócrates, aqui nós estamos utilizando regras, o uso da pontuação, dos sinais gráficos corretos, né? Nós podemos chegar lá num juiz e chamar ele, ô, seu juiz. Isso a gente fala com um colega, né, de trabalho, ô, seu fulano. Não, dentro da linguagem formal, nós vamos utilizar as regras da língua. Vamos ver, então, o tipo de linguagem informal. Essa é a mais fácil, né? É a que nós falamos todos os dias. Não é fácil falar a língua formal o tempo todo, não é verdade? Porque a gente está sempre distraído, conversando, falando tudo ao mesmo tempo, entre, né, um falando junto com o outro, então acaba ali se enrolando, na hora de se comunicar, vai criando gírias. A linguagem formal, ela é coloquial, representa então a linguagem cotidiana, espontânea, ela é regional, é despreocupada com as normas gramaticais, como eu falei. Por isso que nós utilizamos ela o tempo todo. Lá em Minas Gerais tem ali uma variação da língua informal, como, por exemplo, o ai, sou. Uai, Minas Gerais, você, por quê? É a abreviação, né, das substantivos, né, dos nomes, né, como você, por quê. Ei, mano, é muito comum aqui em Rondônia fazer, então, chamar o outro de mano, fazer um corre, etc. Nós vamos falar um pouco dessa variação linguística local também. Então, observamos aí dois tipos de linguagens que é importante sabermos a diferença, né, da formal e a informal. Mas, queridos, vou chamar a atenção de vocês para algo. A linguagem informal é essa que nós falamos no cotidiano. Porém, nós temos que ter muito cuidado também na pronúncia dessa linguagem informal, para não falar errado ou utilizar uma palavra que vai ofender o outro. Temos que ter essa atenção, na verdade. Somente tem pessoas muito sensíveis, né? Você fala uma palavra lá, né, uma gíria lá, e a pessoa fica ofendida. Eu, por exemplo, que não conhecia muita linguagem aqui na capital, em Porto Velho, uma vez uma aluna minha me falou assim, tá doida, professora? Eu me ofendi, mas é um termo, uma gíria utilizada aqui, né? Muito comum aqui na capital. Então, é importante que tenhamos ali consciência também da nossa comunicação, da nossa fala, para falar, mesmo de forma informal, mas com muito cuidado, respeito com o outro, cuidado com os termos que ofende, gírias que muitas vezes emite ali um racismo, né, um preconceito racional, tudo certo? Então é isso, eu preciso que vocês tenham essa atenção, compreendam que na linguagem tem a formal, com base nas normas. É claro que a gente não consegue falar
tudo 100% correto, né? Às vezes palavras que não estão no nosso contexto, nosso cotidiano, que a gente não escreve ela geralmente, ou fala, a gente tem dificuldade de pronunciar. Eu mesma, apesar que eu leio muito, mas tem palavras que eu tenho dificuldade de pronunciar. Enquanto eu não ter aquela palavra vista, né, mentalmente ali a escrita, eu vou ter dificuldade para comunicar, certo? Então é isso, linguagem informal, linguagem do cotidiano, porém, não é qualquer coisa que a gente fala com os outros, né? Nem com os colegas ali da sala, certo? Voltando para o texto, vamos seguir tipos de linguagens. Linguagem verbal e não verbal. É importante vocês também terem esse conhecimento. A linguagem verbal é um sistema simbólico, ou seja, é a linguagem humana baseada em palavras orais. E a linguagem não verbal é a que possui outros tipos de unidade, como, por exemplo, gesto, movimento, a imagem, a dança, por exemplo, é uma linguagem não verbal, certo? Não posso deixar de falar, estudante, que a nossa língua, né, a língua brasileira, vou chamar de língua brasileira, né, porque a gente fala que a língua portuguesa é o componente língua portuguesa, né, as normas é da língua portuguesa. Mas a nossa língua foi construída com base em duas matrizes principais, né? Matrizes culturais principais. A indígena, aliás, três. A linguagem indígena, nós vamos encontrar muitos termos da linguagem indígena, né? Linguagem oral. A linguagem africana, língua africana e língua portuguesa. De Portugal mesmo, né, dos colonizadores, trouxeram. Por isso que nós falamos o português, porque nós fomos colonizados pelos portugueses de Portugal. Porém, nós não temos a mesma fonética, né, sons. Os nossos fonemas não é igual ao deles, né? Algumas coisas bem parecidas, mas nós não temos aquela mesma forma de falar como eles. As normas variam também, os fonemas, mas a língua é a mesma, né? A língua portuguesa. Então, nós temos também muitos traços da língua indígena, nós temos centenas de línguas indígenas que nós não conhecemos, certo? Elas são bem complexas também. Então, o Brasil é um país assim, de diversidade, né? Nós temos uma variação linguística muito grande e não conhecemos, nem a nossa mesmo, né? A portuguesa, a mais utilizada, na verdade. Temos dificuldade, muitas vezes, de escrever, posso dizer assim, porque é bem complexa a língua portuguesa. Os norte-americanos, eles falam que é muito difícil aprender o português do Brasil, devido a essas variações, né? Mas as línguas indígenas, nós não conseguimos aprender a língua indígena que nós temos, principalmente aqui em Rondônia, né? Tem muitas línguas. Isso é muito rico, né? Um país com tantas línguas, isso é muito rico, porém nós precisamos conhecer algumas delas, né? Voltando para a tela, então vocês já identificou aqui que a linguagem não verbal, ela pode ser o quê? Uma imagem que traz muita informação, uma imagem, né? Uma linguagem da dança, movimentos, tudo isso é uma linguagem não verbal, porém traz comunicação. Linguagem, pensamento e cultura, o significado de cultura. Já estava falando aí sobre a cultura indígena, da variedade de línguas, né, da cultura indígena que nós temos no Brasil. A cultura, então, inclui conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, né, costumes, hábitos, aptidões, adquirido pelos seres humanos, né, conforme ali sua vivência com a família, como também faz parte de uma sociedade. Então, cultura, tudo o que nós produzimos, né? Em termos de arte, as várias linguagens da arte, da língua, das manifestações folclóricas, né? Cultura, então, segundo o dicionário, é o conjunto dos hábitos sociais religiosos, manifestações intelectuais, artísticas de uma sociedade. Então, a cultura varia de sociedade
para a sociedade, ou seja, de país para país, ou dentro do mesmo país, tem uma grande variação cultural, muitas diferenças, né? Também são os comportamentos, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo do outro. Então, nós temos aí uma diversidade cultural muito ampla no Brasil e posso até chamar de multiculturalismo. A língua possui, então, um caráter social, ela é construída socialmente, está associada à cultura, ao povo e também às regras gramaticais, principalmente isso, né? A língua normativa, né? Mas também variações, regionalismo, como eu já falei, coloquiais. Assim, a língua culta, que é utilizada na língua formal, enquanto a língua popular é utilizada na língua informal. Já trouxe para vocês exemplos sobre isso. Aqui, a linguagem e cultura, segundo esse filósofo, né? Esses dois filósofos, eles dizem que cultura e civilização representavam ambas o processo de aperfeiçoamento moral e racional da sociedade. Para eles, cultura, o conceito de cultura é o aperfeiçoamento moral e racional da sociedade. Segundo Hegel, ele compreende a cultura, linguagem e cultura, como a relação com a história. Cultura é definida como conjunto organizado dos vários modelos de vida de uma sociedade. Então, conceito segundo esses autores. A linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento e também o diálogo, né, entre as pessoas. Segundo Hegel, a concepção de cultura estaria relacionada com as formas como os homens vão compreendendo, representando e se relacionando com os vários elementos componentes de sua existência. O trabalho, a religião, a linguagem, a ciência, as artes e a política. Então, tudo isso é o que define a nossa cultura, né? A cultura, então, é definida como um conjunto organizado dos vários modos de vida de uma sociedade. Então, queridos, aí nós finalizamos, né, o conceito de linguagem e cultura e a importância, né, da linguagem para a nossa socialização, para nossas interações sociais, para também expressar o pensamento, as ideias, até porque a ciência ela parte dessas ideias empíricas, ou seja, e também a própria filosofia, né, tem a ver com o quê? Com o pensamento. Então, eu trouxe aqui para vocês um momento interativo. Eu tenho uma pergunta aqui para estudante, no momento interativo, um texto para vocês lerem ali, tá? Aí na sala, vocês podem ler esse texto e em grupo vocês vão fazer reflexões sobre a linguagem oral presente aí em sua comunidade e descreva quais diferenças percebe de outras comunidades. Então, nós temos muitas comunidades aqui no Baixo Madeira, comunidades indígenas, comunidades no campo, ou escolas na área urbana, mais urbana, outras mais no campo, enfim. Façam reflexões aí em conjunto, em grupo, e conversem sobre essa linguagem, que vocês identificam na sua linguagem, que você não percebe em outras comunidades, ou dentro do próprio estado, né? Na capital, ou aí no município próximo onde você mora, onde você vive, certo? E façam reflexões que vocês percebem nessa linguagem. Tem variações? Tem muitas diferenças? Qual a importância dessa linguagem? Agora que você já conhece o que é a linguagem formal e a linguagem informal, certo? Então, esses minutinhos do restante da aula vai ficar para vocês pensar um pouco mais sobre a linguagem e eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!